Os ataques de raiva recorrentes, conhecidos CINT como transtorno explosivo intermitente ou até síndrome de Uke, são episódios em que a pessoa reage de forma muito agressiva, podendo a CINTSER verbalmente, como xingar, ou através de comportamentos físicos, como bater ou morder. Essas crises de raiva, na maior parte das vezes, parecem acontecer sem motivo que possam justificar a intensidade da explosão emocional, mas são resultado da falta de capacidade de controlar os próprios impulsos. No entanto, é possível o controle dessas crises de raiva através de psicoterapia, e em alguns casos, o uso de medicamentos calmantes. Dicas para controlar os ataques de raiva de acordo com a idade. Existem diferentes estratégias que podem ser usadas. 1. No adulto no adulto, uma das formas mais eficazes de evitar ter um surto de raiva consiste em se concentrar na respiração. Assim, pode-se contar até 10, durante esses segundos, aproveitar para refletir e tentar pensar no problema de outra forma, evitando partir imediatamente para a agressividade. Outra OPC também consiste em se afastar da pessoa ou situação que está provocando o estresse. No entanto, e embora seja importante saber controlar a raiva no momento, também é aconselhado que a pessoa vá trabalhando no excesso de raiva a longo prazo, evitando novas crises. Para fazer isso, alguns passos incluem 2. Evitar o acento agudo MULO de sentimentos negativos. 2. Em vez de guardar os sentimentos sem reagir, é importante ir lidando com as situações negativas à medida que vão surgindo. Praticar exercício físico regular. 2. É fundamental para poder canalizar o estresse, sendo especialmente recomendados os exercícios com maior descarga de energia, como kickboxing ou algo mais relaxante como pilates. Evitar as fontes de estresse. 2. Por exemplo, caso se identifique que existe uma pessoa que faça parte do dia a dia e que causa muita irritação, deve-se tentar afastar dela para reduzir as probabilidades de ter outro surto. Entender o que provoca os ataques de raiva. Isso pode ser através da terapia com o psicólogo, mas também através da reflexão sobre momentos do dia a dia. Algumas das situações mais comuns estar preso no trânsito, ou receber algum tipo de insulto. A dificuldade em controlar os impulsos pode estar ligada ao medo de ser avaliado pelos outros ou com o nível de exigência para com o comportamento das outras pessoas. Caso se sinta que o temperamento explosivo está sendo prejudicial para as relações interpessoais, é importante procurar a ajuda de um profissional, como o psicólogo. 2. Na CRIANC já no caso das crianças, é importante que se perceba que a explosão agressiva NORMALMNTS deve à incapacidade de lidar com a frustração, por ser um sentimento novo. Assim,
Para minimizar os efeitos imediatos destes surtos, também chamados de birras, deve-se tentar distrair a criança, por exemplo, tirando-a do ambiente estressante ou propondo uma nova brincadeira. Por vezes, pode também ser importante dar um abraço, porque este ato permite uma contenção das emoções negativas que a criança está experienciando no momento. No entanto, é necessário que se trabalhe com a criança para evitar futuros surtos, sendo que algumas estratégias incluem dizer não. É importante negar os desejos da criança, para que ela aprenda que nem sempre se consegue o que se deseja. Se houver um surto de agressividade, a criança não pode conseguir o que quer, senão ela aprende que sempre que quiser algo tem de agir assim. Ser um exemplo. A criança absorve o seu ambiente. Assim, se ela observar que sua família é agressiva, também terá tendência para ser. Por isso é fundamental que se seja coerente e seguir os modelos que se tenta ensinar. Criar um clima de confiança, para que a criança sinta segurança a liberar o que sente. Nesses momentos é importante explicar que é normal que se sinta triste ou chateada, mas que não é correto bater, morder ou ter outro tipo de comportamento agressivo. Sempre que se lida com a criança, é utilizar uma linguagem adequada à craseado idade, assim como baixar-se a craseado altura dela, mantendo o discurso curto, simples e claro, porque crianças pequenas não conseguem se concentrar durante longos períodos de tempo. Quando a agressividade pode estar relacionada com uma fase típica do desenvolvimento infantil ou que as estratégias acima ajudam. Não é precisa de se preocupar. No entanto, se verificar que a criança não está conseguindo lidar com a frustração, se machuca a ela própria ou aos outros, pode ser necessário pedir avaliação de um psicólogo. Como é feito o TRATAMNTO quando não se consegue expressar de forma saudável a raiva, podem surgir vários problemas a longo prazo, como depressão, ansiedade, a dormir, ou mesmo a adoção de comportamentos aditivos, como droga ou álcool. Assim, é recomendado consultar um psicólogo, que normalmente utiliza a terapia cognitiva comportamental, para ajudar a perceber os motivos que estão na origem das explosões de raiva. Dessa forma, é importante tomar consciência do que acontece antes de um surto, para que se possam criar estratégias para lidar melhor com os seus impulsos agressivos. Os surtos também se devem muitas vezes a um acento agudo de situações negativas, que não foram resolvidas no passado, mas que se manifestam como reações agressivas desadequadas a determinada situação, como um insulto, que pode nem estar relacionado.
No entanto, depois de consultar o psicólogo, se o mesmo considerar que após a avaliação é necessário recorrer ao uso de medicação para controlar o humor, irá encaminhar para um psiquiatra.